cara do mercado financeiro, tem uma parada que chama newsletter, não é? Que você recebe as notícias da economia pela manhã, né? Não é? Dos bancos. Sim. Metendo um fisque aqui na nossa frente. Não, você recebe as informações. Eu tenho... Receba! Receba! Zuz Investe. Zuz Investe. É o economista de pedreiro. Que foi pro Atlético de Madrid. Eu tenho o Furla News. Ele falou que a China ajuda a inflação, mas os motivos da queda preocupam. Depois, dados econômicos da China, maior importadora de petróleo do mundo, recendem e debate sobre a recessão. Está sabendo do petróleo Brent? Então, o que acontece? Ontem eu falei do petróleo, se o senhor tivesse prestado atenção. Brincadeira. Não, foi na primeira, eu quero saber da China, o que influencia. Mas o petróleo continua sendo mesmo. O seguinte, a China ontem informou logo, na verdade foi no domingo, né? Porque lá são 12 horas para frente, aqui são 12 horas para frente da China, então no domingo a China veio com dados que preocupam. A economia chinesa é o principal motor da economia brasileira. E eu digo por quê? Porque a gente é um país exportador de commodities, desde alimentos, passa por minério de ferro e aí vai. E qualquer chacoalhada na China mexe muito mais o Brasil do que uma chacoalhada nos Estados Unidos. Tanto é verdade que a gente viu, durante boa parte do ano, dados americanos ruins e o Brasil crescia, continuou crescendo e indo bem. Agora, o que acontece na China? Eles têm problemas de várias ordens. Começar a citar alguns. Primeiro, que o governo, até a década passada, ele era pró-empreendedorismo. No seguinte sentido, ele deixava você empreender, então você teve o Alibaba... Jogar solto. Você tinha o Alibaba, você teve várias empresas chinesas. De uns anos para cá, eles começaram a fazer intervenção. Fala assim, você não pode ganhar tanto. Então eles se meteram na educação, na saúde, no Alibaba. Você me corrige, o cara do Alibaba deu uma sumida uma época. Não, muito sumido. E eles estão querendo taxar. Mas e aí eles estão sempre? falando... Não, rapidamente, ele sumiu. Sumiu pra sempre? Depois ele voltou. Achavam que ele Ou podia foi ser sumido. morrido. Tem um problema lá que a gente sabe muito grande em relação à liberdade. Mas tinha esse lado econômico. Você quer ganhar dinheiro, você não se mete em política... Tá, beleza. Cada um no Nunca seu foi uma quadrado. liberdade total lá. Depois o Conrado deve conhecer melhor do que eu esse assunto política da China. Mas, beleza. Aí eles começaram a se meter. Começaram a se meter no varejo, começaram a se meter na saúde, na educação. Tudo. E aí, obviamente, o empreendedor fica meio assim, pra que eu vou abrir uma empresa se amanhã o governo vem Vai dar o corte. e põe o dedo? Pra você ter uma ideia, na década de 80, de 90, a China crescia 10% ao ano. Esse ano, ela deve crescer 3%, então já diminuiu muito. Além disso, eles têm um mote que é um mote comunista, que é o seguinte: agora, nenhum setor pode crescer desigualmente. Então eles acham assim, você está crescendo muito, eu vou lá, te taxo, eu te ferro, porque todo mundo tem que crescer igual. Então isso é um problema. E o problema maior é a crise imobiliária. Porque o que acontece? Diferente daqui, onde a maior parte dos imóveis são financiados, lá os caras compram à vista. Certo. Só que a construtora usa esse dinheiro para construir o imóvel em si e faz outros projetos. Com a grana que o cara investe. Para fazer lá. Moral da história. Teve um problema de demanda, então tem um monte de imóvel fantasma lá e estão com uma dívida gigantesca. Quem? As imobiliárias. Então isso vem desde o ano passado, da Evergrande, e está todo mundo preocupado com isso. A China, segunda maior economia do mundo, e um país em desenvolvimento, no sentido assim, Estados Unidos, claro que tem onde crescer, onde construir, mas na China tem muito mais. Então, a China é muito mais compradora de minério de ferro e de outras commodities, como o petróleo, por exemplo. Perfeito. Então, com isso, o petróleo caiu, outras commodities também caíram e, de certa forma, é ruim do Brasil. Mas eu coloco uma pitada final que é sobre os dados da China. O governo manipula os dados. Difícil. Então, é muito Não abre, difícil, né? Você não sabe, não tem transparência. É Não dá muito pra confiar. difícil você saber. Imagine, um lugar que não tem liberdade, você vai confiar nos dados que eles informam. Então, sempre que a gente fala da China, a gente teme que os dados reportados
não são sejam os verdadeiros, dados transparentes. verdadeiros. Então tem esse porém, então só para falar... puta aula, que meu. o Para Furla- salva de palmas pro... O Furla é um grande... Não, o Furla é... bom. Furla. Abraço para Rafael Furla. Não prestei atenção. É isso. Não, ele deu aula aqui. Eu falei um monte de bobagem. Mas você fala coisas interessantíssimas. Falou sim. Não, é que é do meu dia a dia. Eu concordo, Porque agora eu economia, concordo. aqui não é um programa só de economia, mas se vocês perguntarem, eu falo, porque eu sou profissional. Mas você fala despojado. ele fala despojado. Economia joga bola. despojada. Economia. Eu ficaria horas Mas o aqui. Conrado Não ficaria, quer saber não, o você já que tava porque tem um dormindo. lado político Não, lá que o bicho pega. É isso Mas é aí. isso. Os caras controlam muito. Não tem aquele aplicativo que chama WeChat? Tem. Eles usam. Tem. Não, é do o- governo, WeChat? O governo, ele tem uma política lá, em vários aplicativos. chinês. De que você, monitoramento. não, de monitoramento, que ele é meio sócio de tudo. Isso. É quase igual à Rússia nesse sentido. Sim. Em O cara que, controla. mas começa a ter muito controle. Totalitário. Você fala assim: eu não vou abrir uma empresa que o governo vem lá e me toma ou impõe taxas e sanções que sejam difíceis. Mas, assim, do ponto de vista econômico, é ruim para o Brasil a China ir mal por conta dessa Parceria. Parceria com o PAD. Da parceria com o PAD e Broderagem. da pauta de exportações. A gente é o maior parceiro. O Paulo Guedes falou pra Europa. Falou foi-se ele pra França, lá pro Macron. Falou pro pessoal da Europa que ó, se vocês continuarem desse jeito, a gente faz negócio com a Vocês são China. Então, mas aí pequenininhos. se a China vai mal, Exato. tem uma questão. E, claro, né? Eu também não sou inocente de achar que, porque a China não tem liberdade, a gente não negocia, não sei o que lá. É sempre bom você ter uma diversificação de parceiros e ganhar. Mas, assim... Na vida. eu Fazer não negócio com gostaria todo de mundo. Muito morar agradável. na China, não gostaria. Não gostaria? Não gostaria. Do Pra nosso mim, correspondente que vocês brigaram lá, como é que chama o correspondente? Tony O professor. Chang. Tony Não dá, Chang. não dá. Os Não dá caras pra você jantaram o fazer. Tony Chang, o Professor, Superman. não é jantar, é que o cara O faz cara é professor de yoga. Não, calma, não vamos criar Falou que polêmica. tem Dá pra fazer liberdade lá. propaganda de comunismo. Isso é Calma, loucura. calma que vai chegar essa hora. O que chegou de mensagem falando, mano, esse cara não mora na mesma China que eu, cara. Ele tava em Araçatuba, os caras Eita. estavam falando. Tony Chang deu um migué, tava em Araçatuba. Araçatuba. O cara tava no stand Tava no center. só. Ele ligou lá o link.